uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, essa manhã chuvosa, que faz com que o ambiente fique mais aconchegante, e especialmente nessa data, né, Dia das Mães, que seguramente é uma celebração muito importante para todos nós. Nós temos uma veneração muito grande pelas mães em si. Claro que os pais também, né? Se não fossem os pais, não existiriam as mães. Mas diversos escritores do mundo espiritual e do mundo material nos dão conta de que o sentimento materno em relação aos filhos é o mais próximo que nós podemos vislumbrar do amor verdadeiro. Porque é aquele sentimento de querer o bem da pessoa, o bem do filho, ainda que não seja ao seu lado. Normalmente nós ainda temos aquele amor muito vinculado à posse. Então nós amamos, mas queremos que o objeto do nosso amor esteja submetido à nossa vontade, submetido aos nossos planos, aos nossos anseios. Isso é comum ainda no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Mas quando o espírito reencarna como mulher, então realmente essa possibilidade de compreensão maior, mais dilatada do amor verdadeiro, tem uma viabilidade maior de acontecer. Porque em geral a mãe quer o bem do filho onde o filho estiver. Se não for ao seu lado, se for em outra condição, em outro patamar, a mãe tem mais perspectiva de entender isso, né? E aqueles que estão como homens nesta encarnação não precisam ficar com inveja, porque Allan Kardec nos diz que para a evolução plena do espírito, todos nós iremos reencarnar tanto numa polaridade quanto na outra. Porque em cada oportunidade nós temos ensejo, temos ocasião de evoluir em determinados aspectos. Certo? Muito bem. E quando a gente fala em mãe, imediatamente nós temos a vinculação com família. Na maioria dos lares, a mãe é a figura central da família. Geralmente a mãe que tem aquele propósito de agregar os entes queridos, de vincular os filhos, os netos, os agregados, genros, noras. Então hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de família. É uma maneira de homenagear as mães e todos aqueles que estão desempenhando o papel de mães. Às vezes não somos, nesta encarnação como mãe biológica, ou é a avó que tem papel de mãe, ou é o pai que tem papel de mãe. Então nós vamos tratar hoje aqui um pouco sobre família. E por que nós vamos falar sobre família? Qual que é a importância de abordarmos o tema família numa casa espírita, num tempo religioso, dentro dos ensinos que Jesus nos trouxe? Então, certa ocasião, eu vi uma comunicação mediúnica que me tocou muito. A médium dizia que viu, num desdobramento espiritual, que cada lar evangelizado se apresenta como um pilar luminoso de sustentação para o mundo melhor que está em construção. Então, cada lar que se encontra nesse processo de buscar a implementação dos preceitos do Cristo se transforma num pilar de luz, e é sobre esses pilares que o mundo melhor está sendo construído. Não é nem no futuro, que será construído, mas que está sendo construído. Então isso mostra a importância que todos nós que aqui estamos, que temos uma simpatia, uma vinculação,
ou uma responsabilidade, um compromisso muito grande com o cristianismo, independente até da vinculação religiosa, mas todos nós temos um dever imenso de fazer com que, de fato, o nosso lar seja este pilar luminoso para que o mundo melhor siga em construção. Então nós precisamos trabalhar para isso. Ah, Marcelo, você não sabe como que é a minha casa. Na minha família não tem condições. São conflitos, desafios, dificuldades de toda sorte, são brigas, eu não tenho suporte de ninguém, ou tenho um familiar doente, ou tenho uma condição essa ou aquela. Mas vamos refletir, será que tem alguma família sem problemas? Será que algum lar aqui na Terra já se encontra no patamar de só ter entre seus membros espíritos da esfera crística? De certo que não, né? Então, temos que assumir que este compromisso nosso do lar ser o pilar de sustentação luminoso para um mundo melhor, isso tem que acontecer independentemente das condições de dificuldade que a nossa casa apresente. Porque todos nós estamos no patamar de estarmos consertando os desajustes praticados no passado. Todos nós. Ainda não estamos aqui como missionários, né? Salvo se tiver alguém na plateia aqui nessa condição, mas a imensa maioria da população ainda não é categorizada como espírito sem pendências, que reencarnou aqui simplesmente para contribuir na distribuição do amor que vem de Deus. Nós todos ainda temos ajustes, pendências, conflitos, dramas. E como que esses dramas vão se apresentar? Na forma daquele familiar difícil que nós temos no nosso núcleo familiar. Então, quando a gente tem o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, cunhado, genro, nora, seja o que for, naquele contexto difícil do dia a dia, ao invés de nós ficarmos fazendo tudo para nos esquivarmos deste familiar, ao invés de ficarmos pensando, será que eu não consigo uma maneira de me livrar desse problema? Vamos analisar o contexto da maneira mais lúcida, inteligente e racional. Onde está a racionalidade nessa proposta? Ou nós admitimos que Deus é justo e nós temos aquilo que merecemos, ou nós temos que aceitar que Deus errou. Porque a vontade nossa é considerar que nós não merecemos os desafios familiares que nós encontramos. O nosso ego, o nosso orgulho, normalmente quer nos apresentar esta proposta. Ah, eu não merecia passar por isso. Essa prova não. Esse desafio não está em acordo. Eu já sou uma pessoa tão boa, tão evoluída. Mas é uma grande bobagem, uma ingenuidade, uma infantilidade. É evidente que Deus não errou. Quando nós nos depararmos com aquele familiar difícil, vamos utilizar o básico da nossa inteligência, porque já temos informações suficientes para entender que nenhum de nós está aqui por primeira vez. Todos somos espíritos milenares. E esses que se apresentam hoje como sendo seres desafiadores do contexto familiar, em realidade são aqueles a quem nós mais prejudicamos no passado.
Então nós traímos, nós matamos, nós causamos derrocada moral, material no passado. E esta mácula, esta falha, esta queda moral ficou gravada na nossa consciência. Porque depois da morte do corpo físico, cai o pano, cai o cenário passageiro, temporário do mundo material. E cada um de nós se vê como é. Aí não tem mais a máscara da matéria a nos poupar das acusações que a nossa própria consciência nos apresenta. Imaginemos o conflito, a dor, a mágoa, o remorso, quando nós mesmos percebemos, após a morte do corpo físico na pátria espiritual, e muitas vezes já desde a encarnação, quando nós percebemos que nós causamos a derrocada moral de alguém. Isso nos inquieta, isso nos incomoda, isso não nos deixa ficar em paz. Um pouquinho de discernimento que nos seja possível faz com que nós comecemos a ponderar que temos que reparar aquele mal. E na pátria espiritual, nós não temos tantas distrações como na pátria material. Porque aqui, às vezes a consciência nos acusa. Mas nós temos que cuidar da alimentação do corpo, temos os problemas de saúde, temos que pagar a conta, temos que tomar providências com o jardim, com o cachorro, com o vizinho. E nesse contexto, nós lembramos às vezes os conflitos de consciência, mas temos muitas distrações a nos poupar o aguilhão que o remorso nos traz. Na pátria espiritual, não temos tantas distrações. Estaremos às voltas com aquilo que nós somos, com o resultado dos nossos atos. E aí então nós começamos a perceber que precisamos de qualquer forma reparar o mal praticado. E nós pedimos, muitas vezes imploramos, para receber uma oportunidade de reparar aquele erro. E depois de muito tempo, de muito preparo, depois de termos que trabalhar para que o nosso pedido seja endossado, porque não há favores gratuitos na pátria espiritual, ali só conta a autoridade moral, e o único valor que existe é a prática do serviço no bem. Aí nós reencarnamos. E depois recebemos, exatamente no nosso núcleo familiar, aqueles a quem nós prejudicamos. E que, embora não tragam a lembrança precisa dos fatos, trazem dentro de si aquele sentimento: ah, essa pessoa me deve. Eu estou padecendo, eu tenho conflitos, essa pessoa me deve. Isso fica no subconsciente espiritual. E aí a pessoa tem aquela atitude provocativa, desdenhosa. Parece que tudo que ela fala nos irrita. Nós temos a tendência a querer nos afastar. E como é que nós vamos lidar com isso? Porque o sentimento de repulsa, às vezes, é bilateral. É partilhado pelos dois indivíduos. Mas nós que aqui estamos, já temos as claridades da vida espiritual. Então a chave para que nós consigamos viver bem e colher da família todas as bênçãos possíveis é analisarmos tudo sob a ótica espiritual. Então, em favor da família, nós temos que travar um duelo, um combate muito sério contra o materialismo. Porque tudo que o materialismo propõe vai contra a proposta da família. E muitas vezes nós tombamos nas teias do materialismo. Por quê?
Cada dia tem 24 horas. Tempo é uma questão de preferência. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Cumpridas as obrigações básicas da matéria, todos nós temos algum tempo livre e aí fazemos o que queremos. E qual que é o conflito hoje da nossa geração? Nós temos que escolher ou o sucesso, a busca pelo status profissional, ou priorizar a convivência da família. Porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é viver em função do destaque na carreira. Trabalho é uma coisa, buscar destaque na carreira é outra coisa. Uma coisa é cuidar da saúde, outra coisa é dar vazão ao culto à aparência. Uma coisa é prover a família de recursos materiais. Outra coisa é buscar incessantemente amealhar o máximo de recursos financeiros que seja possível. Todas as vezes que nós extrapolamos o necessário do mundo material, nós estamos prejudicando a parte espiritual. E nesse contexto é que a família quase sempre é deixada de lado. O que é mais divertido, o que é mais interessante, o que traz retorno imediato? É o culto exagerado à aparência, é buscar o destaque social, é amealhar o máximo de conquistas profissionais. Isso é muito mais divertido do que ficar em casa, aturando o cônjuge difícil, aprendendo a lidar com um filho problemático. Então nós temos a tendência a adiarmos, a nos evadirmos dos nossos compromissos maiores, para atendermos aquilo que é mais fácil e que nos permite um retorno ao ego instantaneamente. Mas isso não é racional do ponto de vista espiritual. Nós estamos nos enganando. Porque o nosso maior compromisso aqui, depois do crescimento moral individual, é com a família. E como é que nós podemos, então, fazer com que a nossa família seja um ambiente agradável, seja gostoso? Como é que nós podemos trabalhar para que nós não fiquemos consciente ou inconscientemente buscando artifícios para ficar fora de casa? Como que é possível isso? Existe uma maneira? Existe. É só lembrarmos do que está no Evangelho, do que também nos orienta Allan Kardec. Onde estão escritas as leis de Deus? Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: na consciência. Então basta que nós interroguemos a nossa consciência para perguntarmos como é que eu posso melhorar a minha vida familiar. Ao invés de fugir do desafio, sejamos bons soldados na batalha da vida, na batalha de nós mesmos, e vamos encarar esse desafio agora. Porque o desafio está ali. Ou a gente encara agora, ou depois, ou o desafio aumenta, e assim por diante. Sejamos bons soldados, ergamos a cabeça e vamos encarar o desafio da família agora. Como é que nós podemos fazer isso, então? O primeiro passo é dedicarmos tempo à família. Temos que conviver, mas conviver de verdade, não é sentar um do lado do outro, cada qual no seu celular, olhando o WhatsApp. Isso não é conviver. Como outro dia eu fui no restaurante e vi, achei graça, né? Preso no número da mesa, estava assim: não temos Wi-Fi, de propósito. De propósito. Conversem entre vocês.
Isso no restaurante, vá lá. Porque se a pessoa vai sozinha, ela poderia até querer ver a internet. Embora devesse comer, né? Se a gente vai no restaurante, a gente deveria comer. Prestar atenção na comida. Mas em casa é muito mais grave. Então o primeiro passo para uma família equilibrada é conviver. Ah, mas não tenho o que conversar. Olha a gravidade do assunto. Olha o contexto como está sério. Se nós achamos que não tem assunto com a nossa família, então com quem nós teremos? Porque o nosso maior desafio atual é justamente a família. Deve receber a maior parcela do nosso tempo. Então vamos conviver com a família. Vamos aprender a escutar. Que em geral a gente ensina muito as crianças a falar, né? Eu lembro, né, a minha filha mais velha, a Lívia, no começo é aquela coisa, né? Fala papai, fala mamãe, fala bola, fala isso. Aí depois de um tempo a gente fala assim, filha, fica quietinha só um pouquinho. Deixa o papai conversar com a mamãe. Então a gente aprende muito a falar, mas não aprende a escutar. Então vamos aprender a escutar o nosso familiar. Vamos perguntar quais são seus planos, anseios. E quando a gente começa a perguntar, a gente não pergunta dos planos materiais. Vamos começar a colocar em prática, a gente aprende aqui. O grande objetivo da existência é material? Não. É espiritual. Filho, quais são os seus principais planos para esta encarnação? Você já vislumbra algum desafio seu? Perguntar para o esposo, para o pai, para a mãe. Como é que será que eu poderia aproveitar melhor essa dádiva que Deus me concedeu, que é uma existência na matéria com o conhecimento da vida espiritual? Enquanto a maior parte do mundo fica atrás do elixir da juventude, buscando, né, as alternativas para a vida eterna, nós já possuímos esse segredo. Então vamos perguntar para o nosso familiar: o que será que eu poderia fazer de melhor para aproveitar espiritualmente, moralmente esta encarnação? Vamos conversar mais. Vamos também começar a adotar uma estratégia simples que André Luiz precisou fazer no nosso lar, depois de 8 anos no umbral, depois de um bom tempo já da sua recuperação, quando ele quis se colocar a serviço do bem. Na verdade, ele queria recuperar o prestígio, o status muito confortável de médico, né, no consultório, na secretária, assim por diante. Mas ele começou de faxineiro. André Luiz, médico, altamente conceituado na Terra, começou suas atividades no mundo espiritual superior de faxineiro, para que ele aprendesse a domar o seu orgulho, a sua vaidade, e a saber que quem quer trabalhar no bem não escolhe serviço. Se Jesus, governador espiritual do planeta, foi carpinteiro, o espírito mais evoluído, mais inteligente, capaz de manipular o magnetismo de modo que até hoje nós não compreendemos ainda, que mantinha conexão direta com o Pai, foi carpinteiro. Por que nós não podemos fazer as tarefas simples? Então, além de conviver com a família, vamos experimentar fazer aquele serviço mais desagradável como uma proposta, exercício. Como eu falei na última palestra, né, na pergunta 894 do Livro dos Espíritos, que nos espíritos superiores o bem se tornou um hábito. Então, com a proposta de adquirir o bom hábito de trabalharmos em qualquer tarefa, vamos começar na nossa família, lavar a louça domingo à tarde, limpar o banheiro, varrer a casa.
uma estratégia de ofertar um pouco do nosso tempo para a família. Cuidar do jardim, fazer algo que nós não fazemos regularmente. Para ficar mais tempo com a família, para que o nosso cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, vejam que nós estamos ofertando uma migalha em favor do ambiente familiar. E que mais? Além de tempo, além de fazermos alguma tarefa para que a família sinta a importância que nós lhe damos, vamos orar mais em família. Vamos nos reunir para fazer uma leitura. Todos os dias, não precisa muito. 15 minutos, 20 no máximo. O Livro dos Espíritos, uma sequência, da obra de André Luiz, de Emmanuel. Se são crianças pequenas, literatura apropriada para isso. Mas vamos começar a inserir o conceito mais importante da vida, que é a realidade espiritual, na nossa família. Se nós que aqui estamos não fizermos isso, quem será que virá fazer? O gerente do banco? O diretor da escola? O chefe do trabalho? É certo que não. Então, cada um de nós que aqui está, para este pilar luminoso de sustentação espiritual do mundo melhor, precisa fazer com que a realidade espiritual seja vivenciada na sua casa. Das 24 horas do dia, se nós empregarmos 20 minutos para que todos nós que ali estamos possamos lembrar que mais do que pai, do que mãe, do que irmão, irmã, filho, filha, nós todos somos espíritos milenares em uma das etapas infinitas da evolução. Isso nos favorece a aceitação do familiar, a compreensão dos dramas de cada um. Isso ajuda até a lidar com os nossos insucessos, com os dramas, com as separações pela morte do corpo físico. Por quê? Estamos aqui em uma parcela, em uma etapa. Hoje, ele está como meu pai, amanhã pode ser meu irmão, meu filho. O mais importante é que nós todos estejamos trabalhando para que a realidade espiritual se fortaleça em cada um de nós, para que a gente consiga ter o melhor proveito possível dessa existência sob a ótica moral, porque é para isso que estamos aqui. Hoje será uma palestra mais curta, porque as crianças estarão vindo para a apresentação. Então, para finalizar, vou contar uma história curtinha que mostra o quanto esse amor adquirido pela maternidade, pela dedicação à família, é realmente o que faz diferença. Em um dos livros do André Luiz, para quem já leu a obra, sabe, para quem não leu, é assim, em cada livro, o André Luiz acompanha um mentor espiritual, um espírito mais evoluído, que está realizando tarefas nos mais diversos setores da humanidade. E numa dessas situações, eles vão para uma casa, uma situação bem difícil. É um jovem pai com 2 filhos pequenos que se consorciou em segundas núpcias porque ficara viúvo. Então a esposa dele, muito jovem, retornou à pátria espiritual e ele ficou então com 2 filhos pequenos e após algum tempo ele se casou novamente. Mas a primeira esposa, a mãe das crianças, não se conformava em ter deixado o marido e os filhos e se conformava menos ainda de ver uma outra mulher ocupando seu posto. E ela permaneceu na casa. Só que depois que nós nos liberamos da matéria física, o mais indicado, o correto, o ideal,
é que nós sigamos para a pátria espiritual para fazermos o balanço da última encarnação, para nos prepararmos para a próxima, para darmos sequência ao processo evolutivo. E não permanecermos vinculados às questões materiais. Porque a energia que nós repartimos com aqueles que ficaram na matéria não é benfazeja mais. E se nós nos liberamos do corpo físico, não faz bem nem para quem já se liberou, nem para quem ficou. Fica um apego doentio à pessoa, fica um apego perturbador da imagem, assim por diante. Então aquela mãe acabava perturbando os filhos, o marido e principalmente a segunda esposa dele. Certo? Está acabando? Então, o André Luiz foi com esse mentor para fazer uma assistência à casa. Tentar fazer com que aquela mulher que estava na pátria espiritual, que ela deixasse o lar. Porque ela estava prejudicando muito a atual esposa do marido, perturbando o ambiente doméstico, apesar de sua boa intenção. Ela queria cuidar dos filhos. Mas houve esse conflito. E aí o André Luiz viu então o seu mentor, viu aquele espírito mais evoluído, que ele já tinha observado em diversas tarefas altamente complexas, sendo muito bem sucedido, conversar com aquela mãe desencarnada. E ele explicava para ela que naquele momento não era mais adequado que ela permanecesse ali, que o interessante para todas as partes envolvidas é que ela fosse para a pátria espiritual, saísse do contexto material. E aquela mulher desencarnada, a primeira esposa ouvia tudo, mas eu não consigo. São meus filhos, meu marido, minha casa. E o mentor dizia, olha, os filhos são de Deus. Ele não é seu marido. É um espírito que partilhou essa encarnação com você. Veja, essa mulher, porque você nutre tanto ódio, tanta raiva, ela é uma boa esposa para ele, é carinhosa, é dedicada. Ela cuida bem dos seus filhos. Não tem motivo para você ter raiva dela. Mas ela roubou o meu lugar. E o diálogo foi. Até que, para a surpresa do André Luiz, o mentor veio até ele e diz assim, não consegui. E o André Luiz fica surpreso, porque ele tinha visto aquele espírito altamente evoluído dialogar com espíritos trevosos e resolver a situação. Ele tinha visto em situações extremamente críticas conseguir soluções altamente favoráveis. Ele não conseguiu convencer aquela mãe que ela estava prejudicando todo mundo, inclusive ela. Aí o André Luiz fala, e agora? Aí o mentor diz assim, só um minuto. Aí ele se concentra em oração, ele fica um bom tempo fazendo prece. Aí depois deste tempo, o espírito de uma jovem senhora, de aparência muito singela, muito simples, chega até eles. E André Luiz se sente imediatamente apegado, deslumbrado com o sentimento de amor que aquela mulher expedia. Ele se deslumbrou com aquela figura simples e singela. E ele pergunta, a senhora é a mãe dela, que dessa primeira esposa? Ela falou, não, nunca a vi. André ficou assim, não é parente, não é nada, como é que vai resolver? Aí o mentor faz um sinal para ele aguardar. Aí aquela mulher de aparência singela não falou nada. Chegou para aquele espírito em tanto sofrimento, abriu os braços e falou, vem cá, minha filha, você tem sofrido tanto? Foi o suficiente. Aquela mulher que por um amor desviado estava se transformando em perturbação do lar, não resistiu ao apelo tão amoroso
abraçou aquela que via por primeira vez e, sem mais nenhuma palavra, foram ambas para a pátria espiritual. André Luiz ficou deslumbrado com a cena e pergunta para o mentor: mas o que aconteceu? Fala: André, há situações em que só o amor verdadeiro, o amor de mãe é capaz de resolver. Esse sentimento eu ainda não tenho, mas esta irmã já me ajudou em muitas tarefas. Ela foi uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, ela se dedicou à família de uma maneira assim, totalmente altruísta, de uma maneira desprendida. Então, ela é totalmente desconhecida do mundo, mas é um espírito que já traz em si essa conquista do amor verdadeiro, esse amor que nós temos como referência do amor materno. Então, em menos de 30 segundos, ela resolveu uma questão que mesmo a cultura, o saber e o discernimento espiritual do mentor não havia conseguido. Então, com isso, nós concluímos a palestra de hoje. Pedi para o Gazaniel avisar que estamos a postos aqui.